Eu sou Rafaela Vanderlei, fisioterapeuta, especialista em neurologia integrativa, a forma mais atual e completa de tratar lesões e sequelas neurológicas. Vamos falar de neuro? Gente, esse é o terceiro vídeo da série Espasticidade. Então, quando a gente fala de espasticidade, a gente tem dois testes que diferenciam a espasticidade da rigidez. Presta atenção. Espasticidade não é a mesma coisa que rigidez, né? Então, espasticidade é uma condição clínica que foi explicada lá no primeiro vídeo, que acontece no sistema nervoso central, na região do córtex, naquela região bem superior. Quem não assistiu o primeiro vídeo, corre lá, que tá lá explicadinho, tudinho, com figura, com imagem, bem bonitinho. Rigidez também é uma condição clínica ocasionada no sistema nervoso central, porém em outra região, que a gente chama região extrapiramidal. É uma região mais interna, dentro do sistema nervoso central. Então, quando a gente fala de espasticidade e rigidez, existe um teste específico para cada um, que a gente vai ver completamente a diferença na musculatura, no movimento. Então, espasticidade a gente testa com um teste chamado reflexo de canivete. Por que reflexo de canivete? Todo mundo já viu um canivete. Então, quando a gente aperta o canivete, o que é que o canivete faz? Tira uma faca, enfim, tira um estilete de uma forma bem rápida, de uma forma bem abrupta, não é assim? Então, esse teste, reflexo de canivete, ele vai ser feito ou no membro superior ou no membro inferior. São as duas regiões principais. Por quê? A espasticidade ela é dita de forma eletiva, ela é entendida de forma eletiva. O que é entendida de forma eletiva? Ela elege músculos, ela está mais presente, mais visível em alguns músculos. Que músculos? Dos membros superiores e dos membros inferiores, principalmente flexores e adutores. Então, os flexores do membro superior, bíceps, vai estar bem, bráquio radial, a espasticidade vai estar bem presente nessa musculatura. E nos membros inferiores, adutores principalmente. Então, por exemplo, quando a gente testa a espasticidade aqui no membro superior, a gente faz um teste que é chamado reflexo de canivete. Então, o examinador, ele empurra o membro para dentro com muita força e o paciente, ele tenta colocar a força para fora, estendendo o membro. O examinador faz a flexão e o paciente tenta fazer a extensão. Então, quando o examinador, minha mão está representando o examinador, ela empurra o membro do paciente para fazer uma flexão e tira rapidamente essa mão, o que é que vai acontecer? O membro ele vai se estender rapidamente. Então vai acontecer bem parecido com o que acontece num canivete. Vai sair o movimento de forma abrupta, de forma muito rápida, né? A espasticidade, ela também é verificada de outra forma, ela é confirmada de outra forma. Ela é confirmada a partir de um movimento que a gente chama movimento elástico. Eu trouxe aqui um elástico, é um elástico normal de roupa, onde a gente vai entender de uma forma mais didática, mais fácil, como é que esse movimento se dá. Então imagina aqui que esse membro, ele está aqui fletido. E aí vem o fisioterapeuta, faz a fisioterapia e esse membro aqui, ele fica estendido. Ou seja, fez a manipulação, fez o alongamento, esse membro agora está estendido. Quando o fisioterapeuta, ele tira as mãos do paciente, aos poucos, esse membro, ele volta. Então, a gente diz que é um movimento elástico. Vou voltar de novo. Espasticidade gera um movimento elástico no membro. O fisioterapeuta chega e encontra um membro fletido, um padrão espástico, padrão motor espástico. E aí, aos pouquinhos, ele manipula, ele alonga e aí esse membro fica estendido. Porém, quando o fisioterapeuta tira a mão desse membro, o membro volta aos poucos à condição inicial. É igual a um elástico.
Quando a gente estica o elástico, ele estende, ou seja, igual ao membro superior que eu acabei de demonstrar. Porém, quando a gente tira a força desse elástico, ele encolhe. É a mesma coisa com o membro espástico. Para a gente diferenciar a espasticidade da rigidez, a gente vai entender que a rigidez, ela é entendida como um movimento plástico. E aí eu trouxe um pedaço de plástico mesmo para vocês entenderem como é que o movimento ele é ocasionado, né? Então, para a gente explicar agora a rigidez, que é bem diferente da espasticidade, a gente vai ter o mesmo padrão motor. A gente vai ter o padrão de flexão de membro superior, flexão de ombro, de cotovelo, de punho e de dedos. Porém, para a gente saber, para a gente testar que é ou não uma espasticidade, no caso aqui não é uma espasticidade, a gente vai ver que o fisioterapeuta vai alongar, vai manipular, vai estender esse membro. Porém, o que vai acontecer com essa musculatura? Essa musculatura está lesionada lá no caso pelo sistema nervoso central extrapiramidal. Então ela tem uma lesão em rigidez, não é isso? Então, o que vai acontecer com esse plástico? Ele se esticou. Mas, quando o fisioterapeuta tirou a mão desse paciente, esse membro não voltou para o normal. Esse membro não voltou para o padrão inicial, que era o da flexão. Então, olha, o plástico, ele se deforma, ele não estica. Se eu soltar aqui, ele não volta para o original, ele simplesmente se deformou. Então a gente diz que a rigidez é uma condição clínica onde existe um movimento plástico. Daí a diferença entre espasticidade, que é um movimento elástico, que vai e volta, e a rigidez é um movimento plástico, que ele se estica, se deforma, mas não volta. Como assim? Num paciente que tem rigidez, Parkinson, Alzheimer, são os pacientes mais representativos de uma rigidez muscular, quando a gente alonga o membro que está flexionado e a gente solta, deixa esse membro estendido, ele fica estendido por muitas horas. No caso da espasticidade, se a gente encontra um membro fletido, a gente alonga, a gente faz as manipulações, estende o membro. Esse membro, quando a gente tira a mão, ele volta para o estado inicial de flexão. Entenderam a diferença? Então, para resumir, espasticidade, movimento elástico. Vai e volta. Aqui. Vai e volta. Rigidez muscular, movimento plástico. Ele se estende, se deforma e ele não volta para a condição clínica inicial. Ele fica mantida a postura. Ok, gente? Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e a gente vai continuar falando mais algumas matérias, alguns assuntos relacionados a neuro. Até lá!